Olha, hoje nós vamos conversar com a Inês Alvim, é uma jovem mamãe que é doula também e vai conversar conosco sobre as fases do trabalho de parto, o trabalho de parto em si, como que acontece, não é? Então ela já está aqui, já esteve também em outro programa conosco, é uma alegria. Bom dia, Obrigada, Inês. bom dia. Bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje. E eu tenho certeza que para muitas mamães, quem nos acompanha em casa, vai ser importante esse momento também, né? Porque você sem vai dúvida. trazer aqui a teoria, mas também a sua experiência, Sim, não é? exatamente. Então eu queria que a Inês falasse para nós o que é uma doula, né? Primeiro. Sim, então, uma doula ainda é algo que algumas pessoas, é um conceito que ainda não ouviram falar, não é? Então a doula é uma profissional do trabalho de parto, não é? Que acompanha a grávida e a família durante a gravidez, o parto, o pós-parto e que presta essencialmente apoio emocional, físico e também informativo, baseado em evidências científicas à família. Também está durante o trabalho de parto a acompanhar, ajudar com métodos não farmacológicos de alívio da dor. Também sou conselheira em aleitamento materno, portanto também apoio aqui a grávida na amamentação. Portanto, Que bênção. Sim, é muito, muito bom. Para viver essa fase também com tranquilidade, com alegria, Exatamente. não é, Inês? Exatamente. Não assim com um momento de tensão, não é? Sim, pelo contrário, não é? Pelo contrário. O parto é uma benção, não é? Vamos trazer uma vida ao mundo, então é mesmo para viver com tranquilidade, segurança, apoio, porque tudo isso ajuda, na verdade, ao desenrolar do trabalho de parto. É. Ô Inês, então fala para nós como que se reconhece que a mulher, a gestante, entrou em trabalho de parto? Então, há assim um sinal fundamental que nos diz que, efetivamente, a mulher está em trabalho de parto, que são as contrações efetivas e regulares. Tudo o resto não é um sinal próprio de que o trabalho de parto começou, não é? Por exemplo, muitas mulheres, antes deste trabalho de parto iniciar, têm a perda do tampão mucoso, que é o que fica entre o colo do útero a proteger o bebê, mas depois de perder o tampão, o parto ainda pode demorar até 2 semanas. Portanto, este é um sinal que está próximo, mas não é necessariamente trabalho de parto. E também, ao contrário do que nós vemos nos filmes, que a bolsa estoura e depois começa o trabalho de parto, isto é, na verdade, um evento mais raro, porque a maioria das mulheres, a bolsa só vai romper já um trabalho de parto em fase ativa. Portanto, uma pouquinha percentagem das mulheres é que a sua bolsa rompe antes do trabalho de parto. Portanto, o único sinal mesmo que nos vai dizer se esta mulher está em trabalho de parto é efetivamente contrações regulares e efetivas. Entendi. E assim, o sinal mais forte para que o esposo, né, ou quem estiver com a gestante, leve para o hospital, seria então... Seriam as contrações? Sim, seriam as contrações, a sua duração, o seu intervalo, porque o trabalho de parto, há 6 fases do trabalho de parto, não é? Sim. Nós temos uma fase de pródromos, que algumas mulheres sentem ou não, que pode também durar algum tempo, depois uma fase inicial e latente, que ainda tem algumas contrações, mas espaçadas. E o ideal para ir para o hospital é, portanto, ali na fase ativa, quando temos contrações regulares, de 4 em 4 minutos, 5 em 5 minutos, com uma duração de cerca de 1 minuto. Mas também há outros fatores que eu avalio, não é? Como a vocalização, se esta mulher já vocaliza durante a contração, não é? Se já faz aquela dor da contração, se já tem uma postura mais introspectiva também, não é? Mais fechada em si, mais no silêncio. Portanto, esses seriam os fatores assim que nos determinam quando é o momento de ir para o hospital. Sim. E há algum mito assim que você gostaria de desmistificar, né, com relação a esse momento? Então, aquele primeiro que eu já desmistifiquei, não é? Que a maior parte das mulheres, o trabalho de parto não começa efetivamente com a bolsa que rompe, como nós vemos sempre nos filmes. Sim. Outro mito também muito associado é que há mulheres que não dilatam, por exemplo. É muito comum ouvir, eu fui para a cesariana porque não dilatei, mas isso na verdade não acontece. Todas as mulheres dilatam, simplesmente não lhe foi dado o tempo suficiente para ser feita essa dilatação. Muitas vezes até pelo fator externo, não é? O ambiente não está o mais favorável, há muito barulho, muita gente, muitas luzes. E, portanto, todas as mulheres dilatam se lhe dermos o tempo necessário para este bebê ir fazendo também o seu caminho. Sim.
A Inês Alvim, que é doula, está aqui conosco. Já falou para nós um pouquinho sobre os sintomas, não é, Inês? Sim. Do trabalho de parto. Quais são os sinais, não é? Para as mamães aí que estão gestantes, que devem correr para o hospital. Mas também é importante ter uma doula acompanhando, né? Só traz benefícios, não é, Inês? Sim, precisamente. Nós sabemos pelos estudos científicos que têm sido feitos que as doulas trazem uma experiência de parto à mulher mais positiva, mais segura, também associada a um menor número de cesarianas, um menor número de pedido de analgesia epidural e também um menor número de intervenções como o uso de fórceps ou ventosas no parto. Portanto, potencializamos aqui também este trabalho de parto mais natural, não é? Como Deus Nosso Senhor pensou para a mulher, na verdade. Verdade, como Nossa Senhora passou, Isso, né? Sim, exatamente. Eu queria que você falasse as fases para nós, as fases do parto. Sim. Então, nós temos 6 fases, eu até trouxe aqui para ser mais fácil lá para casa, não é? Sim. Nós temos 6 fases do trabalho de parto, temos os pródromos, temos a fase latente, a ativa, a transição, o expulsivo e, por fim, a saída da placenta. Eu vou falar um bocadinho sobre elas, porque acho que é mais fácil, não é? Claro. A primeira fase, que são os pródromos, nem todas as mulheres vão sentir. São aquelas contrações de treino que existem, podem ter alguma dor associada ou não, mas é, portanto, a preparação do colo do útero para que está-se a preparar. Depois temos a fase latente, que é aquela fase inicial do trabalho de parto. Temos algumas contrações também, espaçadas. A mulher continua a fazer a sua vida normal, na verdade, vai sentindo uma contração ou outra e muitas vezes acabam por ir para o hospital nesta fase que ainda é muito inicial e, portanto, também depois tem um maior risco de sofrer intervenções não desejadas. A fase inicial, ideal para ir para o hospital em fase ativa. Já temos contrações ritmadas, em 4 minutos, com duração de 1 minuto. Portanto, esta será a fase ideal de ir para o hospital ou quem terá um parto em casa, chamar as enfermeiras parteiras para estarem consigo. Depois temos aqui a fase de transição, que só para explicar aqui com a dilatação, portanto, isto é a dilatação do colo do útero, começamos com 1 centímetro de dilatação até aos 10, não é? Esta fase ativa vai dos 4 aos 8 centímetros e também é aqui que a mulher já tem mais dor na contração e que nós também doulas atuamos aí nessa vertente. Depois temos a fase de transição entre os 8 e os 10 centímetros, que eu costumo chamar a fase do desespero, quando a mulher diz, eu não aguento mais, tirem este bebê de mim, não é? Que significa que está mesmo próximo o bebê a nascer. E depois temos o expulsivo, que é realmente quando o bebê entra ali no canal vaginal e vai nascer e nasce. E no final, e que muita gente se esquece, depois do bebê nascer, ainda temos aqui a placenta que também vai sair no fim. Olha que belezinha. Você trouxe aqui uma réplica. Uma réplica, né? Exatamente. Que este órgão, como o nosso corpo é fantástico. É criado de propósito para nutrir este bebê durante a gravidez. E depois, no final do bebê nascer, sairá a placenta também. Então aí já está o trabalho feito. Graças a Deus, da forma, como diz, né? Normal, né? Normal, exatamente. Sim, que é o esperado. E qual é o papel da doula nessa proximidade com a gestante? Portanto, geralmente os casais ligam, não é? Quando este trabalho de parto inicia, não é? Nós também temos sempre muito contacto durante a gravidez. Este trabalho inicia na casa deles, não é? E depois vamos juntos para o hospital. Numa fase inicial do trabalho de parto, portanto, eu oriento-os, peço-lhe para ela descansar também, que é muito importante para depois ter energia para o momento em que as contrações desenrolarem mais, não é? Também oriento posições para este bebê fazer o seu caminho na pelve. Na fase ativa, uso muitos métodos não farmacológicos de alívio da dor. Né? Por exemplo, uso o pente, que para a mulher apertar durante a contração. Uso a bolsinha de água quente. Uso também aqui o rebozo, que é um pano mexicano. Oriento também posições para ajudar este bebê no encaixe. E também sou a palavra e o conforto, incentivo. A presença, né? Sim, ajudar na respiração. Eu sinto assim que deve trazer muita segurança, né? Sim, precisamente. Sim, e incentivá-la também, porque às vezes é mesmo ser isso, dizer que está quase, está a fazer um ótimo trabalho. Que bênção. Então, também a nossa presença. Agora eu queria terminar esse momento aqui, já chegamos ao final, você contando um pouquinho, rapidamente, sua experiência com São Pio. Sim. Então, eu estava grávida da minha filha, não é? Da Glória. Tinha 28 semanas de gravidez e estava numa peregrinação em Itália.
fomos visitar o Padre Pio, Pietrelcina, São João Rotondo, e no dia a seguir nós voltamos a Portugal e eu fico com uma apendicite e tenho de ser operada de urgência. E os médicos disseram que havia uma grande probabilidade de abortar a Glória, não é? E então, graças a Deus, correu tudo bem. Graças também à nossa devoção ao Padre Pio. Que bonito. Foi fantástico, não é? Porque sabemos que também foi uma provação da nossa entrega, de viver aquela profundidade do momento de estar com ele, não é? De uma certa forma, ele abençoou a Glória já na barriga, exatamente, né? sim. Ela Que foi linda. o primeiro santo que ela visitou na barriga, sim. E eu conheci a Glória linda, Sim. né? Sim, também foi um momento muito forte para os médicos, eu acho, porque nós sempre dissemos eu vou ser operada, não é? Tiveram de abrir a minha barriga para ser operada, mas sempre nos posicionámos muito a favor da vida e sempre dissemos ela é a prioridade, não importa o que aconteça, a vida dela está em primeiro lugar e isso também foi um testemunho.